O filho pródigo, curando a alma através do perdão. A rebelião silenciosa. Era uma casa comum, mas cheia de significados. Um lar com paredes que haviam testemunhado risos, lágrimas, conselhos e, principalmente, amor. Um pai, já envelhecido, olhava com ternura para seus 2 filhos. Ele havia dado tudo de si para educá-los, para guiá-los pelos caminhos da sabedoria. Mas o mais novo, com o coração inflamado por uma inquietação silenciosa, ansiava por algo diferente. Ele não queria mais os cuidados do pai. Queria liberdade. Queria o mundo. E foi assim, sem olhar para trás, que ele fez o pedido que cortou o coração de seu pai em pedaços. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Esse pedido não era apenas uma solicitação financeira. Era, na verdade, um grito de independência. Era como se dissesse: Pai, para mim, tu estás morto. Quero viver à minha maneira. E o pai, mesmo com o coração partido, dividiu a herança. Não houve confrontos. Não houve gritos. Houve silêncio. Um silêncio que grita mais alto do que 1000 palavras. Um silêncio que só quem já amou profundamente entende. Com a fortuna nas mãos, o filho mais novo partiu. Saiu para terras distantes, onde acreditava que encontraria felicidade, liberdade, realização. Mas o que ele encontrou foi algo muito diferente. O mundo o recebeu de braços abertos, mas os abraços que ele recebeu não tinham alma. As festas, os amigos, os excessos, tudo era vazio. Um vazio que crescia a cada amanhecer. Um vazio que nenhum prazer era capaz de preencher. O tempo passou e a fortuna se esvaiu. Quando o dinheiro acabou, os amigos também desapareceram. Os rostos que antes sorriam agora viravam o rosto. O filho pródigo se viu sozinho, pobre, faminto, sujo, irreconhecível. Foi nesse momento de escuridão que ele se lembrou do lar que deixou para trás. Se lembrou do olhar do pai, da comida sobre a mesa, do calor do lar. E, consumido pela vergonha, decidiu voltar, mas não como filho. Ele não se achava digno. Voltaria como servo, como alguém que não merecia mais ser chamado de filho. E aqui começa a jornada mais profunda, a jornada da alma, que busca a cura. Uma alma marcada pela culpa, pelo arrependimento, pela dor, mas também uma alma que anseia pelo perdão. A caminhada do arrependimento. Cada passo em direção à casa do pai era uma batalha interna. A mente do filho pródigo era um campo de guerra. Ele se perguntava se seria aceito, se seria rejeitado, se seu pai sequer olharia em seu rosto. Seus pés estavam feridos, mas era seu coração que sangrava. A culpa era uma corrente que arrastava sua alma pelo chão. A vergonha era uma sombra constante. Ainda assim ele continuava, porque algo dentro dele dizia que talvez, só talvez, houvesse uma chance de recomeçar. Quantas vezes nos encontramos nessa mesma estrada? Não literalmente, mas espiritualmente. Quantas vezes erramos, ferimos, nos afastamos daqueles que mais nos amam? Quantas vezes sentimos que fomos longe demais para voltar? A história do filho pródigo é mais do que uma narrativa bíblica. É um espelho que reflete a alma humana em sua luta mais íntima, a busca pelo perdão. Enquanto caminhava, ele ensaiava o discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Essas palavras eram como facas em sua própria garganta, porque eram carregadas de verdade. Ele sabia o que havia feito, sabia o que havia perdido, sabia que não merecia nada, e mesmo assim, seguia em frente. Porque às vezes o arrependimento é mais forte que o orgulho. Lá na casa, o pai olhava todos os dias para o horizonte, esperava, sonhava, chorava. E naquele dia, quando avistou uma silhueta ao longe, algo em seu coração acelerou. Ele reconheceu aquele andar, aquele corpo curvado, aquele filho. E então fez algo impensável para um homem de sua época e posição. Correu. Na cultura da época, correr era indigno para um ancião. Mas o amor não conhece protocolos. O amor corre, grita, abraça, chora. E foi exatamente isso que o pai fez. Ele correu ao encontro do filho. E o filho,
coberto de trapos, chorando, começou seu discurso. Mas o pai nem o deixou terminar. Abraçou-o, beijou-o. Mandou trazer roupas novas, sandálias, um anel. Mandou preparar uma festa, porque aquele que estava perdido havia sido encontrado. Aquele que estava morto agora vivia. E nesse ato de amor começa a verdadeira cura da alma. O perdão que reescreve histórias. O retorno do filho pródigo não foi marcado por julgamentos, perguntas ou repreensões. Foi marcado por um perdão incondicional, puro, quase escandaloso aos olhos humanos. O pai não exigiu explicações, não apontou erros, não lançou em rosto os pecados cometidos. Ele apenas o recebeu. E esse gesto não é apenas emocionante, é transformador. Porque ele quebra o ciclo do ódio, da rejeição, da vergonha. Ele oferece uma nova chance, uma nova identidade. O anel no dedo, a túnica limpa, as sandálias nos pés. Tudo isso representava mais do que itens materiais. Eram símbolos de restauração. O anel indicava que ele ainda era parte da família, com autoridade. A túnica o vestia novamente de dignidade, e as sandálias, retiradas apenas dos escravos, mostravam que ele era livre. Era filho. Ainda era filho. Essa cena tem um poder quase místico, porque nos confronta. E se fosse conosco, seríamos capazes de perdoar assim? Ou seríamos como o irmão mais velho, que ao ver a festa, encheu-se de ira e se recusou a entrar? A reação do irmão é compreensível. Ele havia ficado, obedecido, trabalhado. E agora seu irmão, que desperdiçou tudo, era celebrado como herói? Não fazia sentido. Mas o pai, em sua sabedoria e amor, vai ao encontro também do filho mais velho. Ele explica que o perdão não diminui a justiça. Pelo contrário, o engrandece. Porque o que havia sido perdido agora foi restaurado. A alegria não era por um erro impune, mas por uma vida transformada. Quantos de nós carregamos o peso de não sermos perdoados? E mais, quantos de nós carregamos o peso de não perdoarmos? O rancor corrói a alma. O ressentimento nos envenena lentamente. O perdão, no entanto, é cura, é libertação. Tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. É nesse ponto que a parábola nos toca de forma tão profunda. Não se trata apenas de uma história antiga, de uma cultura distante. Trata-se de nós, de nossas escolhas, nossas perdas, nossos retornos. E da possibilidade, sempre viva, de começar de novo. Porque quando o amor é maior que a dor, o perdão se torna uma ponte. Uma ponte entre o passado que nos feriu e o futuro que podemos reconstruir. A morte do orgulho, o nascimento da cura. O que destrói relacionamentos não é apenas o erro, é o orgulho. Foi o orgulho que afastou o filho pródigo. Foi o orgulho que quase impediu o irmão mais velho de entrar na festa. O orgulho é uma muralha invisível que nos isola daqueles que mais amamos. Ele nos convence de que temos razão demais para ceder. Mas a verdade é simples: razão sem amor é ruína. Quando o filho pródigo voltou, ele teve que matar seu orgulho. Ele teve que se despir de sua arrogância e enfrentar a humilhação. Mas ao fazer isso, ele encontrou algo maior: a graça. E a graça é esse dom imerecido, esse abraço que vem quando menos merecemos. É o que transforma vergonha em honra, erro em aprendizado, ruína em redenção. O irmão mais velho, por outro lado, precisava vencer um outro tipo de orgulho: o moralista. Aquele que acredita ser melhor por nunca ter saído, por sempre ter feito o certo. Mas essa postura esconde um coração endurecido. Um coração que não compreende que, no reino do amor, o que vale não é o tempo de serviço, mas a capacidade de amar. A cura da alma, nesse sentido, só é possível quando reconhecemos nossas feridas e nos dispomos a tratá-las. Quando deixamos de lado nossas defesas e permitimos que o amor nos toque de verdade. O perdão é esse toque.
E muitas vezes, o primeiro passo não é receber perdão, mas perdoar a si mesmo. Quantas pessoas vivem aprisionadas por erros do passado? Quantas acreditam que já não há mais volta? Que foram longe demais? A história do filho pródigo nos diz o contrário. Enquanto houver vida, há chance de retorno, há chance de recomeço. Mas é preciso coragem. Coragem para olhar para dentro, para reconhecer onde erramos e para caminhar, mesmo que com medo, na direção do perdão. O pai correu ao encontro do filho porque sabia da dor que ele carregava. E essa é a beleza do perdão divino. Ele não espera, ele busca, ele antecipa, ele corre. Porque curar uma alma exige pressa. Não se pode perder tempo quando uma vida está prestes a renascer. O eco do perdão no tempo. O perdão é um dos atos mais revolucionários que um ser humano pode praticar. Em um mundo onde a vingança é romantizada, onde a frieza emocional é confundida com força, perdoar é um ato quase subversivo. A parábola do filho pródigo é a representação viva disso. Não é apenas uma história de retorno, mas uma convocação à transformação do coração. Aquele lar que havia sido partido pela partida, agora era preenchido pelo reencontro. O pai, símbolo máximo da misericórdia, restaurou o equilíbrio através de uma escolha: amar acima da dor. Aquele abraço não apagou o passado, mas ressignificou-o. O filho pródigo jamais esqueceria seus erros, mas agora eles eram o ponto de partida para uma nova vida. E o mais importante, a comunidade ao redor também foi impactada. Afinal, quando um pai mata o novilho cevado para o filho ingrato, a vila inteira vê, e comenta, e julga. Mas, em vez de esconder o retorno do filho, o pai o celebra publicamente. Isso é mais do que aceitação, é reconciliação social. É dizer ao mundo: ele ainda é meu filho, ele pertence a esta casa. Isso é cura coletiva. Nos tempos atuais, há milhões de filhos pródigos espalhados pelo mundo. Pessoas que se perderam em vícios, decisões ruins, relacionamentos tóxicos, mentiras, orgulho. Pessoas que se afastaram da própria essência, da espiritualidade, da família, de si mesmas. E há também milhões de pais, mães, amigos, companheiros, que aguardam em silêncio o retorno desses que amam. A cura da alma não ocorre num passe de mágica. Ela é lenta, dolorosa e exige entrega. Mas ela começa com um gesto, um passo em direção ao lar, um pedido de desculpas, um abraço, uma carta, um olhar, um gesto de quem decidiu não mais viver acorrentado ao passado. E isso muda tudo. No fundo, a história do filho pródigo é um chamado. Para aqueles que partiram, para aqueles que ficaram, para aqueles que precisam perdoar e para aqueles que precisam se perdoar. Ela nos mostra que o perdão é a ponte mais segura entre a culpa e a paz. Reflexão final: a moral, a cura e a transformação. No desfecho desta poderosa narrativa, somos confrontados com a pergunta mais desconfortável de todas: qual dos personagens sou eu? O filho pródigo que partiu em busca de si e se perdeu no caminho? O pai que escolheu amar incondicionalmente mesmo diante da dor? Ou o irmão mais velho, que apesar de nunca ter saído de casa, também estava distante do coração do pai? Todos nós, em diferentes fases da vida, somos cada um deles. Já fugimos por orgulho, já perdoamos com esforço e já julgamos quem errou mais do que nós. A beleza da parábola está exatamente nisso. Ela nos abraça onde estamos, mas não nos permite permanecer os mesmos. Ela nos transforma. A moral da história não é sobre punição ou recompensa. É sobre restauração, sobre como o amor verdadeiro é capaz de curar até as feridas mais profundas. O perdão não muda o passado, mas muda o significado do passado. Ele transforma dor em aprendizado, culpa em libertação, perda em recomeço. E o mais extraordinário é que essa cura não está presa ao tempo. Ela está acessível agora. Basta um passo, uma decisão, um retorno. Porque do outro lado, há sempre um pai que espera.
que olha para o horizonte, que corre ao nosso encontro, que veste nossos trapos com dignidade e diz, com lágrimas nos olhos: você ainda é meu filho. Que essa história sirva como um lembrete para todos nós. Ninguém foi longe demais para voltar. Nenhuma dor é grande demais que o amor não possa curar. E nenhuma alma está tão perdida que não possa ser encontrada. Porque onde há amor verdadeiro, sempre haverá espaço para o perdão. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.